Olá, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de lua minguante em Áries. E assim, gente, não acho que é uma das melhores luas minguantes, não. Assim, tava inclusive pensando sobre essa lua minguante antes de gravar. Isso, minha opinião, dentro das minhas sensações, tá? Porque, tipo, como Ares tem esse pulso assim de ação, de movimento e esse impulso vital e tal para fazer as coisas acontecerem, Ares é o imperador, né? Então eu acho que é uma zona um pouquinho de desconforto numa lua minguante. E a gente vem falando muito sobre o desconforto aqui, né, nos vídeos. E o desconforto de, às vezes, estar num lugar desconhecido e de viver o desconhecido. Então, assim, se vocês não assistiram o vídeo de algum desses vídeos que eu fiz, eu posso botar na descrição, porque agora eu não me lembro qual foi especificamente, mas eu falei sobre o inverno, né? E foi um episódio, eu acho que foi o episódio 2, se eu não me engano, do podcast Conversa Arquetípica, que rola também toda semana, vulgo terça-feira, aqui no canal. Eu falei sobre o mito de Perséfone, o quanto, tipo, essa data em si, o inverno, tem toda essa simbologia da introspecção por si só já, né? E eu acho que nessa lua minguante, assim, eu sinto que de alguma forma podemos ser convidados a, de alguma forma, estar presente nesse movimento de revisão de coisas, né? E até porque Mercúrio está retrógrado também, né? Então tem algumas coisas acontecendo que é um momento já de revisão. Então vamos ver. Saiu uma carta do oráculo, que é a carta da presença. Eu infelizmente não vou conseguir mostrar para vocês, porque ela tá muito não youtuber. Mas enfim, é uma mulher meditando, ela tá, no caso, nua, e enfim, ela tem um corpo bem voluptuoso, tem flores nela, tem uma chama atrás dela, que inclusive parece chama de fênix. E, e flores, né? Inclusive tem uma flor no ventre dela, flor de lótus. Para quem conhece a flor de lótus, tem essa simbologia grandiosa em relação à prosperidade, abundância, a, inclusive esse chakra aqui, o sacral. 9 de Pentáculos. Amo essa carta. Quem gosta de tarô sabe que muitos estudiosos falam que sai a melhor carta do, do tarô, né? Uma das melhores cartas. Assim. E essa aqui eu posso mostrar o fundo do deck do oráculo. Mulher dentro da caixa. Então vamos lá, né? As cartinhas, 8 de Pentáculos, 3 de Pentáculos, o Mago, 3 de paus, 5 de paus e a sacerdotisa. Inclusive, essa carta nesse tarô Jardim da Bruxa é só um em Áries, né? Pra quem gosta de saber. Gente, olha, ultimamente tem vindo muito essa questão aqui, que é da gente se colocar num lugar humilde de aceitar o tempo das coisas, né? Aceitar o tempo da gente construir alguma coisa, talvez profissionalmente, da gente ver algo crescendo na nossa vida. As coisas levam um determinado tempo, né? E quando a gente se coloca nessa posição mais humilde de aceitar que, tipo, a gente não sabe de tudo e que muitas vezes a gente
o que a gente acha que a gente sabe, a gente mal sabe. Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente amplia nossos horizontes para, inclusive, conhecer mais, para descobrir mais, para estudar mais, para, por mais que às vezes já seja o momento, né? Eu falei no começo do vídeo, que sim, né? Tipo, uma lua minguante em Áries, esse momento de minguação, um momento de entrar num revisamento de coisas e com esse Mercúrio retrógrado talvez mais forte ainda, mas ainda assim o mago veio, né? E o Três de Paus também, para mim, tem muito a ver com a manifestação de algo. Nove de Pentáculos, gente, fundo do deck. Talvez não seja sobre olhar para o desafio, né? O que está sendo desafiador no momento na sua vida? Tipo, o desafio em si, ele é uma bagagem, né? Porque a gente, mal ou bem, a gente sempre vai andar nas estradas da vida, né? Fazer as coisas com essa bagagenzinha dos desafios, né? Como se fosse não só essa bagagem extra, como também algo que anda muito grudado, assim, com, tipo, a nossa outra bagagem, que é a nossa bagagem do passado. Então, tipo, a gente tem o desafio de lidar com os desafios que vão aparecendo no caminho, como a gente também tem o outro desafio que é lidar com todos os nossos condicionamentos, com a nossa ação inconsciente, assim, diante das coisas que acontecem. Porque muitas vezes a gente reage de uma forma inconsciente diante das coisas. E aqui eu sinto muito que essa carta da presença que veio, que eu não posso mostrar que tá aqui, ou eu posso, vou tentar. Assim, a presença, veio convidar a gente de estar presente no próprio conflito, de lidar com esse novo, né? O que é esse novo que você está criando? Tem alguma coisa a ver com o profissional? Tem alguma coisa a ver com a sua forma de lidar com você, assim? É que eu sinto muito que pode ter a ver com algo que você esteja construindo. E assim, gente, a gente está entrando num novo ciclo, né? Tipo, a gente está na fase de minguação, então algumas coisas aconteceram nessas últimas semanas. Eu brinco nisso, eu levo isso sempre para minha análise. Eu falo assim, gente, que eu às vezes fico, tipo, eu faço análise 3 vezes por mês. E às vezes eu fico, tipo, uma semana, duas, dependendo do mês, sem análise. E eu brinco com a minha analista, tipo, cara, às vezes parece que aconteceu um mês em 2 semanas. E é muito isso, né, gente? A gente às vezes vive coisas. O quanto que você viveu nessas últimas semanas? E esse o quanto vivemos é muito interessante, né? Porque às vezes, tipo assim, vou dar um exemplo de mim, né? Para vocês também associarem assim com o que pode estar acontecendo na vida de vocês. Tipo, tô em processo de criação num novo projeto, né? E quando eu entro em processo de criação, ainda mais que eu trabalho com a escrita, né? Tipo, isso movimenta muita coisa interna em mim e tal. E às vezes eu vou vendo as coisas acontecendo na minha vida de uma forma muito sincrônica, que tem muito a ver com aquilo que eu estou produzindo. E aí, nesse um mês, né? Vamos supor, agora a gente está em minguação, teve a lua cheia, né? Esse momento das coisas virem a tom, só que. E a gente pode entrar um pouco em conflito com essa experiência que a gente teve, porque é meio que um revisamento, né, gente? Por isso que eu acho interessante, né? Acho tudo. Eu acho tarô interessante, acho astrologia interessante, eu amo é, o quanto é interessante, eu acho que tem muito a ver com a sacerdotisa isso. Nossa, e essas duas cartas essa semana, para quem gosta, né, de estudar não só tarô, né, mas gosta de pesquisar e se conectar com a sua própria espiritualidade da forma que for. Interessante, um ótimo momento de você se conectar com isso, porque olha que coisa, né, gente? Se a gente for parar para pensar, a gente é convidado de uma forma simbólica, né? E, claro, dentro de todos os estudos, né, que tem como astrologia, por exemplo, enfim, tem vários estudos possíveis sobre
movimentos que nos fazem agir de determinada maneira, ou que nos convidam a isso, enfim, a gente também é condicionado, como seres humanos, a agir de determinada forma. Mas aqui, gente, o que eu acho é que é muito sutil isso, né? Tipo, a gente tem momentos na nossa vida e às vezes a gente é atravessado justamente por esses momentos que às vezes a gente mal se conecta com eles, sabe? Por isso que eu gosto muito desse olhar, né? Pra gente observar os momentos e para quem gosta, né? Provavelmente quem assiste gosta de tarô e também deve ter alguma conexão assim com a astrologia, ainda mais porque tarô e astrologia têm uma conexão muito forte. Então, a gente está sendo convidado, de um modo geral, a algumas coisas. E aqui, essa semana, eu sinto que está sendo de uma forma muito mais potente esse revisar das coisas. Revisar. O que é revisar? Revisitar de uma maneira mais, com menos conflito, né? Com menos resistência, com mais presença. Porque, assim, a única carta que, ao meu ver, que saiu um pouco desafiadora era essa 5 de paus aqui, né? Mas até isso, e tem a mulher dentro da caixa também que pode ter seus desafios, né? Tipo, a gente se colocar nessa caixa e a mulher dentro da caixa também tem muito a ver com o feminino, né? Tipo, a gente lidar com nossos aspectos do feminino. O que são aspectos do feminino? Inclusive, esse momento, assim, de olhar para o magnetismo de uma forma de receber, né? De receber as coisas, de se colocar nesse lugar, de não só ficar agindo, que não é também, não necessariamente seja uma retração, mas tipo, nem de pausa, eu não sei o termo agora, mas tipo, sabe? É de observação, talvez, sabe? E deixar as coisas também acontecerem na sua vida de um novo lugar, uma nova ótica. Você olhar as coisas com menos resistência de fazer as coisas acontecerem de uma nova forma, por exemplo. Estudar mais as coisas, né? Aquilo, inclusive, que você mesmo está criando. Estudar mais. O quê? Tudo possível. É tão bom estudar também, gente. Tipo, estudar novas, você se conectar com a possibilidade de ler novas coisas. Você está lendo, sabe? O que você está fazendo em relação a essa sua conexão com esse campo de ampliar o seu conhecimento? Porque também, para a gente manifestar as coisas, a gente também tem que buscar nutrir o nosso ser de mais conteúdo, né? Porque a manifestação em si, ela é também um reflexo daquilo que a gente alimenta, se alimenta, né? Então, como que você vai manifestar algo que seja, tipo, um pouco mais grandioso, né? Se você quer, tipo, ser melhor em certa coisa, se você quer mais dinheiro, se você quer ir, se você não busca se aperfeiçoar mais naquilo que você está fazendo. Então, assim, pode ser sim um momento de, acho que sempre é, né? A gente não tem como a gente ficar na inércia, né? Então, aqui o mago para mim reforça que sim, talvez já seja um momento das coisas serem colocadas num plano de ação, assim, né? Até porque não tem como a gente se conectar com, tipo, como que você vai ver as coisas se você não bota aquilo em prática? Entendeu? Então pode, sim, é um momento de colocar as coisas em prática, mas com esse olhar mais humilde, sabe? Acho que nessa lua minguante a gente tem que ser um pouquinho mais humilde, aceitar assim os desafios da vida, aceitar as limitações do momento, assim, porque a gente está falando de uma semana, né? E a gente ainda vai entrar na fase de lua nova. E aí a lua nova tem essa bagagem um pouco maior, né? Que passa um pouco a vibe do ciclo, né? Que a gente vai passar. Mas agora, nesse momento de finalização, né? De observação, o que a gente pode fazer?
ter uma humildade com o momento, assim, sabe? Eu diria. Entender que você pode buscar refletir, analisar, agir de acordo com o que você observa. Porque aqui, às vezes, o conflito interno, inclusive, é iminente, assim, né? Quando a gente lida com determinadas situações, inclusive com o nosso próprio desconforto, de ver o tempo passar de X forma, né? As coisas acontecerem de uma forma mais lenta, enfim. É desafiador. Mas lembrando, a abundância, aqui essa semana, pelo menos, isso sempre, né, gente? Mas essa semana eu acho que pode ser uma coisa muito prazerosa de viver, a abundância ali no estado de ser, né? De estado de você vestir essa abundância em todos os momentos do seu dia, assim, até nos momentos mais desafiadores. De entender que é isso, né? O que você está vivendo agora é o que você está vivendo agora. A gente tem o poder de manifestação, a gente que tem é, a possibilidade de fazer as coisas acontecerem na nossa vida de uma forma diferente. E isso é o que dá para a gente essa autonomia de abundância mesmo, de riqueza consigo. Então, se olhar com esse olhar de prazer, né? De prazer de viver, de prazer de estar presente até nesses momentos difíceis, porque esses momentos mais desafiadores, se houverem e se estiver havendo de alguma forma, você pode observar eles e usar eles a seu favor para você ampliar as suas ideias, ampliar o seu conhecimento e não repetir padrões. Então, semana muito propícia para estudar, revisar, agir de acordo com aquilo que você sabe e o que você não sabe ainda, reconhecer de uma forma humilde que você tem espaço para aprender melhor, criar essa autonomia desse espaço para você aprender mais e, enfim, botar em prática as coisas que você quer botar em prática, seja o que for, em determinada área da vida que for, de uma forma presente, de uma forma autêntica, de uma forma também paciente, assim, sabe? Porque pode ser que haja necessidade de agir, e você pode agir sim, mas não de uma forma impulsiva, sabe? Tenta ter essa cautela, tenta ressoar assim com o tempo das coisas, que daí vai dar bom, entendeu? Conflitos são iminentes. A gente lida com o conflito o tempo todo. E quanto mais a gente está lidando com os nossos conflitos internos, melhor a gente lida com os externos. Então, presença. Presença é a chave. É isso, gente. É tudo que temos para hoje. Até o episódio amanhã, né? Que tem amanhã episódio novo do podcast Conversa Arquetípica. E a gente se vê por aí.